Olá, meu nome é Ana Carolina Gouveia, eu sou oncologista clínica e oncogeneticista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz aqui em São Paulo e do COI em São José dos Campos. Estou aqui hoje no evento organizado pela Oncologia Brasil sobre oncologia de precisão e algumas coisas que eu achei muito interessantes e acho que são importantes de serem destacadas do evento em relação ao tema da oncogenética, que eu tive a oportunidade de participar. São as questões relacionadas, as oportunidades de tratamento que a identificação desses pacientes com síndromes hereditárias abrem e também a questão de como a gente ainda provavelmente está identificando muito menos pacientes do que a gente deveria, né? Então, em relação a alguns dos mais importantes genes, acho que em relação ao BRCA1 e 2, a gente precisa lembrar que hoje eles são alvo de tratamento através dos inibidores da PARP, já aprovados para utilização em câncer de ovário, não só para pacientes com mutação em BRCA, mas essas são as pacientes que têm maior benefício, então é importante a gente lembrar disso e pensar em identificar essas pacientes. E para as pacientes com câncer de mama com mutação germinativa, os inibidores da PARP também são um alvo interessante de tratamento para aquelas pacientes que já utilizaram mais de 2 linhas de quimioterapia. Então, para a gente poder utilizar essas medicações, a gente tem que ter em mente que a gente sim tem um número considerável de pacientes com câncer de mama que vão ter mutação no BRCA1 e 2. Hoje, a gente tem trabalhado cada vez mais para identificar critérios clínicos que facilitem a identificação dessas pacientes. Então, hoje, independente da história familiar, a gente sabe que mulheres com câncer de mama menos de 45 anos, mulheres com tumores triplo negativo e menos de 60 anos, com câncer de ovário, independente da idade, câncer de pâncreas e câncer de próstata com diagnóstico metastático, devem ser avaliados e a pesquisa do BRCA1 e 2 deve ser pensada. Além disso, permanecem os importantes critérios familiares. E uma coisa que a gente comenta é que a gente espera que mais ou menos 15 a 20% dos casos de câncer de mama possam ter alguma relação com a hereditariedade. Não todos com BRCA, mas sim com algum gene que predispõe a uma síndrome hereditária. E para que a gente identifique essa população, mais ou menos, acho que um número que pode ajudar os oncologistas na prática é imaginar que talvez 30% das pacientes que são vistas em consultório deveriam ser avaliadas para pesquisa dessas síndromes. E provavelmente, se a gente está pensando em encaminhar para uma avaliação menos do que 30% dos pacientes que a gente vê, muito provavelmente a gente está deixando passar essa oportunidade de tratamento para os casos mais avançados, mas principalmente de prevenção para essa paciente que pode vir a ter novos tumores e para toda a sua família. E queria destacar também, não menos importante e talvez ainda muito menos comentado, a importância da oncogenética para os pacientes com tumores gastrointestinais. A gente teve hoje um módulo que comentou a respeito da imunoterapia dos pacientes com instabilidade de microsatélite. E é muito importante lembrar que a instabilidade de microsatélite não é exclusiva, mas tem uma forte relação com a síndrome de Lynch. E a síndrome de Lynch vai predispor a um inúmero diferentes tumores, né? E é importante identificar esses pacientes para tratá-los, com a imunoterapia agora chegando cada vez mais próxima da nossa realidade. Isso é um alvo terapêutico que a gente não pode perder, mas principalmente para a gente poder trabalhar na prevenção de tumores secundários, né, outros tumores nesses pacientes e nos familiares. E na prática, no consultório de oncogenética, a gente vê um número muito pequeno de pacientes com suspeita de síndrome de Lynch sendo encaminhados. Então, pensar em realizar a imunistoquímica, hoje a gente tem uma recomendação do NCCN que todo paciente que teve câncer de cólon com menos de 70 anos deve realizar na imunistoquímica a pesquisa da expressão de MLH1, MSH2, MSH6 e PMS2. Isso é um teste simples que pode ser pedido na patologia, o próprio oncologista já pode fazer isso para todo paciente com câncer de cólon com menos de 70. E se tiver alguma alteração, é importante que esse paciente seja encaminhado para identificar se ele é portador de síndrome de Lynch. E o último destaque que eu queria deixar é que, ao pedir um painel somático para pesquisa de mutações que possam ser alvo terapêutico, a gente precisa lembrar que uma parcela dessas mutações
devem-se não a alterações do tumor, mas às síndromes hereditárias. Então, ao achar uma alteração em um gene que se relaciona com uma síndrome de hereditariedade, é importante que o oncologista encaminhe esse paciente para um oncogeneticista para que ele possa diferenciar se aquela alteração é só tumoral e tem uma implicação exclusivamente terapêutica ou se aquela alteração tem relação com alguma síndrome hereditária de predisposição ao câncer e que pode ser sim uma importante oportunidade de prevenção para toda a família. Acho que é isso que eu tinha para destacar das apresentações.